Está meio apertadinho hoje aí, né? Estamos em processo de negociação aí, querido, um lugar para mais de 800 pessoas, então esteja em oração, vai ser bem legal, um espaço, um complexo, né? Espaço exclusivo para as crianças, um espaço exclusivo para a nossa área de ensino, espaço bastante para você trazer quantas pessoas você quiser, sem se preocupar se vai ter lugar, não vai ter lugar para elas, mas estamos em negociação, então esteja orando aí, para que, de fato, a gente chegue nos valores que nós precisamos, que seja saudável, que esteja dentro das nossas possibilidades, mas também precisamos dar um passinho aí de ousadia, então esteja clamando em jejum e oração para que nós possamos ir para esse novo lugar e a igreja continue a crescer, a expandir o reino de Deus e a palavra de Deus possa chegar em lugares nunca antes alcançados. Esteja orando. E abre comigo aí, por favor, em 2 Samuel, capítulo 12, você que está chegando agora, ou de repente está meio perdido, né? Nós estamos em uma série de mensagens, a maior série que eu já preguei na minha vida, se não me engano vai dar 19 mensagens, 1 Samuel, capítulo a capítulo, nós estamos agora em 2 Samuel, capítulo 12, muita coisa aconteceu. Se você estiver meio perdido na história, vai lá no YouTube, no Verdade Porto Belo, procure a série de mensagens, né? Para que você interaja. Na semana passada, nós começamos uma das partes mais obscuras da vida de Davi. Poxa, rei Davi, homem segundo o coração de Deus, um adorador por excelência, aquele que não quis resolver os problemas com as próprias mãos, que sempre confiou em Deus, que escreveu muitos salmos. Esse homem agora entra numa fase obscura da vida, e ele comete traição, ele comete assassinato indiretamente, ele comete abuso de poder, ele toma a mulher de outro homem, enfim, nós vimos toda a semana passada, eu te dei um traço do mapa da queda, qual é a receita para você destruir a tua vida, né? Evidentemente que é para você fazer o contrário, mas hoje nós vamos falar sobre confronto, hoje nós vamos falar sobre restauração. O título da palavra é o caminho da restauração. Vai ter confronto aqui nessa história, eu vou ler 2 textos, o primeiro confronto, que é o capítulo 12, e depois nós vamos lá para um salmo que Davi escreve, quando esse confronto acontece. E o contexto disso tudo é assim, como é difícil a gente confessar um erro, né? Como é difícil a gente confessar um pecado. Começa a história assim, e toda vez que a gente tem um confronto, tem um pecado, todo mundo aqui, eu inclusive, tenho a tendência de minimizar o meu erro. Eu fiz, mas não foi tudo aquilo. Ou encobrir o erro, enquanto ninguém souber, está tudo certo. Ou o que a gente é mais especialista, não foi culpa minha, culpar as outras pessoas. Então essa é a tendência do confronto, e a gente vai ver que essa não é a receita do verdadeiro arrependimento. Isso vai servir para você entender, se alguém faz errado, alguma coisa errada para você, quando é que você sabe que ela está de fato arrependida? Quando é que você sabe que você está de fato arrependido em cima de alguma situação? E essa é a ideia desse texto aqui. Então agora o profeta Natan, profeta da nação, vai conversar com Davi. Mas ele vai contar uma história, porque Davi tem autoridade para matar ele. Se ele não gostar da notícia, ele mata ele. Então Natan chega para conversar com Davi, mais ou menos assim: Davi, tem um negócio acontecendo aí no teu reino, e eu queria contar para ti o que está acontecendo, para pedir a tua opinião, para saber o que tu acha a respeito disso. Então é essa a situação, é isso aqui que ele vai contar. Verso 1, Nova Almeida atualizada. O Senhor enviou Natan a Davi. Natan foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha ovelhas, gado, grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou, ela cresceu na sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, ele pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Davi nem esperou terminar aqui, Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natan, eu já imagino assim, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa, e porque não se compadeceu. Então Natan disse a Davi, esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa do seu Senhor, as mulheres do seu Senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel, de Judá, e se isso não fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com as espadas dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que eu farei que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, a sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para casa. Querido, essa é a parte do confronto. Tem muitas pausas, eu imagino aqui, que nós não conseguimos ver. Davi vai escrever agora, e nós vamos lá pular para o Salmo 51, Davi vai escrever um salmo em cima da circunstância. O fato de ele escrever um salmo em cima da circunstância significa que todo esse processo não acontece assim: eu falei e você é esse homem, então eu estou arrependido, então tá bom, o Senhor te perdoou, e vira as costas e vai embora. Não é isso que acontece. Muito provavelmente tem muitas pausas aqui. Davi se irrita, Davi dá uma sentença. E qual é a sentença? Morte. O que tem que acontecer comigo? Natã é o profeta, está sendo usado por Deus para abrir os olhos de Davi, muito sabiamente ele faz do jeito que ele faz, e Davi dá a própria sentença: eu tenho que morrer. Esse cara que fez isso tem que morrer. Então a sentença é morte. E aí vai falar ali que Deus não vai matar ele, Deus vai ser amoroso. Mas o fato é que, quando Natã conta isso para Davi, eu penso que Davi devia estar ali no seu trono assim, e agora? E agora? E ele demora um tempo até ele falar assim: eu pequei contra o Senhor. Eu penso que há mais um silêncio sepulcral aqui, onde Natã ouve de Deus e fala assim: o Senhor te perdoou, porém existem algumas consequências. Enfim, dentro disso tudo que nós vemos aqui, há um ciclo de confronto, há um ciclo de confissão e há um ciclo de restauração. É sobre isso que eu quero falar contigo. Primeiro você começa pelo confronto, e esse confronto pode vir através de Deus, pode vir através da palavra de Deus, pode vir através de um amigo teu, de um chefe, da esposa, do marido, ou da mensagem que estiver essa noite. Então, como nós estamos lendo a capítulo após capítulo, não é coincidência só, ninguém me contou nada a respeito de nada, enfim, estamos indo hoje, é uma noite para nós olharmos para dentro de nós mesmos, para nós olharmos às vezes para o nosso próprio passado e entender que nós precisamos, em primeiro lugar, ser confrontados, para que uma vez que nós sejamos confrontados, precisa haver uma confissão, e a gente vai ver quando você faz isso de verdade, com o teu cônjuge, com a tua esposa, com os seus filhos, com Deus, entende? Para que uma vez que você faz isso, você chegue no processo de restauração. Por quê? Muitas pessoas querem direto à última fase, a restauração, mas eles querem passar aquelas duas primeiras. Eu quero ser restaurado sem ser confrontado. Eu quero ser restaurado, mas eu não quero confessar nada. Mas esse é o caminho que Deus nos leva, querido. Não existe restauração para a nossa vida se não tiver confissão. Não existe restauração para a nossa vida se não tiver confronto. Não existe salvação para o teu casamento, para o teu relacionamento, se não tiver confronto. Não existe crescimento para a minha vida pessoal, até como profissional, se não houver confronto. E se precisa haver confissão, precisa acontecer. E a gente vai olhar agora para esse Salmo 51. Se você tiver com a tua Bíblia, abre lá comigo. Se você tiver com o teu aplicativo, abre em especial, porque não vai estar na tela. Antes de começar o versículo, tem um enunciado do Salmo. O enunciado era o título da canção. Salmos são canções. O enunciado era dicas de que maneira essas pessoas iam cantar ou em que situação foi feito. E é exatamente isso que está escrito aqui no enunciado do Salmo 51. Ao mestre de canto, lembra? Isso aqui é uma poesia, é um canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Você entende? E quando Natã confronta Davi, que não é simplesmente: me arrependi, então está tudo certo, Deus me perdoa. Não, tem um processo acontecendo aqui. E Davi escreve todo o sentimento que está dentro dele, para você entender como é que funciona esse negócio de confissão, confronto, porque o que a gente está interessado aqui nesse momento, é ser restaurado em todas as áreas. Você está comigo? Amém? E aí a gente começa a olhar para o texto. Nós não vamos ler o verso 1 e 2 e 3, porque já começa ali dentro de uma promessa. Eu quero terminar a palavra com o 2 e 3. Nós vamos começar de verdade no verso
3, uma declaração que Davi faz. Aí eu vou te dar aqui 4 componentes de uma verdadeira confissão. O verso 3 do Salmo 51 diz assim, ó: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Lembra? Davi é confrontado agora. Como é que a gente sabe se está mexendo no coração dele? O verso 3 começa dizendo assim, ó, é isso que ele tem na mente: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe qual é o primeiro componente de uma verdadeira confissão? Eu sou responsável pelo meu pecado. Porque a nossa tendência é ou se comparar às outras pessoas. Eu errei, mas não errei igual fulano. Eu fiz isso aqui, mas ainda bem que eu não fiz igual fulano. E a outra tendência que a gente tem quando se trata do nosso pecado é transferir a culpa. Não fui eu, não, eu fiz por causa disso. Então, o primeiro ponto, se você quiser restauração em qualquer área da tua vida, em qualquer relacionamento da tua vida, você tem que começar por responsabilidade. Quem é que fez isso? Foi eu. Não estou aqui só por causa da minha esposa, não estou aqui só por causa da minha história de vida. A verdadeira confissão, querido, não procura se justificar em primeiro lugar. A verdadeira confissão não procura minimizar aquilo que eu fiz em comparação com as dos outros. O que é que Davi fala assim, ó? Eu pequei. Eu não tenho ninguém para culpar além de mim. Eu sou responsável pelo meu pecado. E aqui você precisa entender que desculpas genuínas, elas evitam duas... Não sei como é que se chama isso, se é preposição ou o que é, eu não era muito bom em português. Se ou mas. Eu fiz isso, mas foi por causa disso. Mas você que começou. Mas, ou eu fiz isso, e se você não tivesse ficado tão ofendido, se você não tivesse saído das estribeiras em primeiro lugar, você percebe quando alguém começa a pedir desculpa, já usando essas duas coisas, você já estragou o negócio? Principalmente marido e mulher, né? Já arrumou confusão no começo ali já. Mas se você não tivesse isso, mas você está querendo me colocar de novo, aí começa um ciclo sem fim, porque é mais eu e ser você, e aí depois é ser você, e mais eu, e aí fica naquela, vai, não resolve nunca, não resolve nunca. Qual é o primeiro ponto de uma verdadeira confissão? Tira o mais, tira o ser, chega e fala assim, fui eu, estou errado, errei, eu pequei, esse é o fato. Pode haver fatores que influenciaram o seu pecado? Claro que pode haver. Eu andei com a turma errada, outras pessoas me prejudicaram primeiro, eu cresci num lar disfuncional, ou as pessoas me pressionaram para eu fazer o que fiz. São fatores que me levaram ao pecado, mas no final do dia, é o meu pecado, são as minhas escolhas. Você está comigo, querido? Não tem como eu chegar num processo de restauração se eu não entender quem eu sou, por onde eu começo. Porque senão eu vou ficar naquele eterno loop que é culpa do mundo, é culpa dos outros. Eu estou aqui, mas nunca é culpa minha. E aí eu entro numa parte ministerial como igreja. Muitas vezes nós como igreja, eu como líder, eu como pastor, como muitos líderes aqui, tem que confrontar as pessoas dentro dos seus erros. Quando eu vou aconselhar casais, eu tenho que confrontar as pessoas dentro dos seus erros. Em algum momento, a cabeça de alguém tem que rolar em algum momento. Muitas vezes são os dois dentro desse processo. E nem sempre eu vou acertar. Nem sempre os líderes dessa igreja aqui vão acertar. Claro, a gente tenta fazer tudo em amor, mas em algum momento pode ser que a gente não faça da maneira certa. E aí, evidentemente, tem que haver conserto e perdão, enfim, a gente tem que se arrumar. Porém, em boa parte das vezes que eu aconselho, o que eu vejo pessoas se ofendendo além da conta, sai da igreja ou faz isso ou aquilo, é que no final das contas elas estão procurando se colocar numa posição de vítima. Eu estou aqui, e aí você fez tudo, você orientou tudo, você atendeu 1 milhão de vezes, mas no final das contas, a culpa do nosso casamento é porque faltou alguém para cuidar de nós. Já faz 6 meses, 8 meses, 1 ano, ele já fez curso, ele já foi para tudo que é lugar, já foi ministrado, mas no final das contas, a culpa não é dele, não é dela, é do líder, é do pastor, é da outra, é daquela outra situação que aconteceu lá. Quando eu vejo que a pessoa está dentro desse loop, querido, não tem muito o que a gente fazer. Porque se você não assume a tua responsabilidade, os teus erros, você não vai sair do lugar. Não adianta, transferir culpa não resolve nada. Nós precisamos tomar uma posição, e a primeira posição que nós precisamos tomar é de responsabilidade. O ponto é, se você realmente não se arrepender, se o teu foco não estiver de verdade no teu erro, no teu pecado, e estiver sempre naquilo que os outros fizeram, não vai ter jeito de você melhorar isso. Você só vai talvez tampar o sol com a peneira, mas ali na frente vai tombar de novo. E muitas vezes a melhor maneira da gente demonstrar um coração mudado é seguir o nosso caminho na humildade e na obscuridade.
O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem que assumir o teu erro, independente se os outros vão continuar te criticando, independente do que os outros vão... Qual é a maneira, qual é o olhar que eles vão ter sobre você, e continua trabalhando dia após dia. O que é a obscuridade? É fazendo coisas sem as outras pessoas verem. É continuar fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, mesmo que os outros não entendam, mesmo que o olhar deles seja reprovador sobre a tua vida. Mas esse é o caminho que te leva à restauração. Porque em algum momento você vai ter a confiança restabelecida. Sabe, isso acontece muito, principalmente entre casais, né? Quando um falha em relação ao outro, a solução não está só em pedir perdão, vem aqui, querido, me dá um abraço, está tudo certo. Não, agora tem uma confiança a ser restabelecida. E essa confiança significa que você vai ter que continuar agora, trilhando dia após dia, dentro desse caminho, reconheça ou não reconheça. Em algum momento você vai receber o crédito de novo, em algum momento você vai ter restauração naquela área, mas num primeiro momento você não procura culpar os outros, eu fiz isso por causa da outra, eu fiz isso por causa daquele outro. Não, eu fiz isso porque eu errei. O meu pecado está diante de mim o tempo todo. E o verso 3, a última parte do verso 3 vai dizer assim, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. Sabe qual é o segundo componente de uma verdadeira confissão? É que o meu pecado foi, antes de tudo, contra Deus. Essa é uma segunda coisa que a gente geralmente não vê. Porque o que a gente geralmente fica chateado? Puxa, não devia ter feito isso com fulano. Ela vai ficar chateada comigo. Realmente eu saí, eu até assumo meus erros, mas em primeiro lugar você olha o que você fez para as outras pessoas e esquece o que você fez diante de Deus. Olha o que Davi está dizendo: eu pequei contra ti somente eu pequei. Eu e você olharíamos para o texto e falaríamos assim: não, Davi, você pecou contra Batseba, você pecou contra Urias, olha outra família. O que é que Davi está enfatizando aqui? Sim, ele não está negando que ele ofendeu e prejudicou seriamente essas pessoas, mas ele está dizendo, qual é o caminho da confissão de verdade? Você sabe que se aos nossos olhos isso que ele fez é terrível, que somos pecadores, somos falhos, olhamos para isso e achamos isso um absurdo, imagine aos olhos de um Deus que é santo, imagine aos olhos de um Deus que tanto fez por nós. Você entende que quando Davi fala isso, ele está expressando o mais absoluto entendimento de qual é o estado dele. Olha, sim, tem todo esse processo na terra que eu fiz, essas pessoas que eu prejudiquei, mas contra ti, Senhor. Sabe, querido, enquanto nós não olharmos para os nossos erros e vemos isso quanto ofende o coração de Deus, nós vamos continuar vivendo às vezes naquele mesmo ciclo, naquele mesmo travamento, porque a nossa preocupação enquanto pessoas, ela é limitada. Eu estou fazendo coisas que às vezes eu não vejo que está te ofendendo. Você faz coisas que às vezes você não percebe que você está ofendendo as pessoas ou que alguém ficou chateado. E se você se basear em pedir perdão só naquilo que você enxerga, você nunca vai conseguir crescer na plenitude na tua vida. Por isso que quando nós olhamos, Senhor, eu saio da minha casa pela manhã, a minha meta não é não ofender as pessoas. Pai, a minha meta é te obedecer. A minha meta é ouvir o que o Senhor, aonde o Senhor quer me levar, é dizer o que o Senhor quer que eu diga. A minha meta, Senhor, é ser parecido como tu, Jesus. Essa é a ideia. Lembra Paulo falando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A minha ideia é ser semelhante a Cristo, eu fui transformado para ser isso. Enquanto eu não entender, enquanto eu não me colocar nessa posição, querido, enquanto eu não estiver sobrecarregado com essa verdade, eu não vou conseguir ser restaurado em muitas áreas. Até que você se veja no martelo que pregou as mãos de Jesus lá na cruz, você não vai entender o Evangelho nunca. Às vezes as pessoas culpam, principalmente quando chega na Páscoa, quem matou Jesus foram os judeus. Não, foram os romanos. Foi isso ou foi aquilo. Não, quem matou Jesus foi eu e foi você. A ideia de que, sim, ele entregou a sua própria vida, ninguém tira a vida dele senão ele mesmo, enfim, não vamos entrar nesse ponto. Mas eu estou querendo colocar para você que você tem que se enxergar lá. É desse lugar que Deus me tirou. Eu feri a Deus quantas vezes eu fiz isso. Eu preciso me colocar nesse ponto, que me leva para o terceiro, que está ali no verso 5 do Salmo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Ponto 3, para você entender qual é a verdadeira confissão, é que o meu pecado revela o íntimo de quem eu sou. Querido, isso aqui talvez, se você nunca ouviu o Evangelho, se você acha que você ouviu o Evangelho e se chocar com o que eu vou te dizer daqui para frente, eu vou te dizer que você nunca ouviu o Evangelho na tua vida. A doutrina da depravação total, diz se não me engano é o Chesterton, que
Talvez a maior de todas as doutrinas cristãs que são empiricamente verificáveis. O que é a doutrina da depravação total? Davi acabou de falar isso aqui. Ele disse assim, em iniquidade a minha mãe me concebeu, ou seja, eu já nasci assim. Existe uma natureza dentro do ser humano que não leva ele para perto de Deus, leva ele para um abismo. Todos nós nascemos assim. Você não vai ser bom suficiente para garantir a tua entrada no céu, com as tuas boas obras, nada disso te leva para lá. A tua natureza, a minha natureza, a natureza da humanidade é se afastar de Deus. A ideia de que um dia a humanidade ela vai se ajustar, e vai haver a paz mundial, e a gente vai cuidar desse planeta, da natureza, e vai haver uma sociedade perfeita, querido, isso é uma ufonia, isso é uma utopia, nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque dentro do coração do humano, a inclinação dele é para o mal. Você já nasce com isso aqui dentro de você. Se você não for instruído a fazer determinadas coisas, a ser altruísta, a compartilhar, você não faz isso por natureza. Você tem que ensinar uma criança a dividir o brinquedo dela. Você tem que ensinar uma criança. Pense comigo, você já parou? Quais são as primeiras palavras que você ensina para uma criança? Mamãe, fala aí, mamãe. Quais são as primeiras palavras? Papai. E aí, qual é a primeira palavra geralmente que eles pronunciam? Não. Você não fica lá na frente da criança assim, fala aí, repita comigo, não, fala. Você não ensina isso. Uma das primeiras palavras que eles aprendem, sabe qual é a segunda? Meu. Por quê? Porque essa é a nossa natureza, meu amado. Isso, não, pastor, mas a gente é bom. Existe um resquício de moral dentro do ser humano. É um resquício lá da moral que Deus coloca dentro de nós, né? Não tirar a vida de outra pessoa é um desses exemplos. Está lá, tem algo embutido dentro de você que você precisa negar ou afogar essa verdade para você entender. Não posso tirar a vida de qualquer pessoa. Você afoga essa verdade. Esse é um resquício. Mas qual é a natureza nossa? É me inclinar para o mal. Se eu deixar de vir à igreja, se eu deixar de ler a Bíblia, tenha certeza que se você me encontrar daqui a 5 anos, eu não sou tão legal assim quanto você acha que eu sou. Eu vou olhando cada vez mais para mim mesmo. Enquanto as coisas estiverem ao meu favor, eu sou uma pessoa legal. A hora que você pisar no meu pé, meu amigo, você vai levar na hora. Por quê? Porque a natureza dentro de mim, se eu não estiver buscando o Senhor, se o Espírito Santo não me convencer do pecado, porque é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, eu não consigo chegar a essa conclusão sozinha. Por quê? Porque as pessoas elas têm uma tendência a criar o seu próprio Deus com as suas próprias regras. Se você faz essa oração assim, Senhor Deus, me dá apenas aquilo que eu mereço, é uma das orações mais perigosas que você pode fazer na tua vida, porque você não entende o que você está falando. Sabe o que você merece? Sabe o que eu mereço? Morte. Sabe o que eu mereço? O inferno. Porque eu não estou falando de me comparar a pessoas boas. Comparado ao ladrão que está lá na penitenciária, ao assassino, aquele político, eu mereço o céu. Essa não é a comparação para ir para o céu. A comparação é o Filho de Deus, que veio à terra e passou pelas mesmas aflições que nós, porém sem pecado. Você consegue viver assim? Porque esse é o padrão do céu. Esse é o padrão de um Deus santo. Não é pureza meia boca, não é uma página, uma veste meia branca, não é perfeitamente, sem falhas. E aí comparado a Ele, por isso que o que eu mereço? Eu mereço a morte. Eu mereço o inferno, eu me incluo nessa, não sou diferente de você, querido. A minha natureza também é essa. E eu preciso entender isso aqui, isso é o Evangelho, porque, pastor, e agora como é que eu faço? Só porque você não verbaliza alguma coisa, não significa que você não pensou, não é verdade? Quem aqui, não precisa levantar a mão, quem aqui já não passou vergonha na vida porque explodiu em raiva em algum momento? Falou aquilo que não queria, né? Fez aquilo que não queria? Quem nunca perdeu um pouquinho a cabeça, o temperamento e passou vergonha? Sabe o que acontece? Se você é imaturo, você continua sendo barraqueiro, né? E ganha fama e apelido de um monte de lugar. Agora, se você cresce na vida, você aprende a filtrar alguns comportamentos dentro de você, você amassa eles lá dentro. A gente chama isso de educação, né? Porém, está lá dentro. Quem nunca, né? A gente tem um costume lá em casa, tem uma sobrinha, e ela conta umas histórias para nós. E ela chega assim, um dia ela chegou e falou assim, não, porque daí na escola fulana chegou e tal coisa, e aí eu, mas também você é isso, aquilo e tal. Eu não vou falar o nome dela para não denunciar, né? Mas ela fala assim, aí a gente fala assim, mas fulana, você disse isso mesmo para ela? Não, eu só pensei. Todos nós fazemos isso o tempo todo, querido. Se você tem essa habilidade, ou se você aprendeu
a dominar, a filtrar alguns comportamentos teus desse jeito. Você aprendeu a fazer isso por teu interesse, para você não passar mais vergonha. Não é a questão de eu não faço isso mais por não ofender a Deus. Você percebe a diferença? Tem muita coisa embutida aqui, quando Davi fala assim, o meu pecado vem das profundezas de quem eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou abusivo. Eu sou um rei que pegou o meu poder. Deus me tirou do pasto. Deus me tirou desse lugar. E isso aqui estava lá dentro de mim, já embutido. Eu só não tinha revelado ainda. Quando ele fala assim, em pecado, na iniquidade, em pecado me concedeu a minha mãe. E aí nós tentamos, dentro desse processo, diminuir o nosso pecado por causa das circunstâncias. Eu fui pego no momento de fraqueza. Eu estava com a turma errada. Fiz algumas escolhas erradas. Não, eu escolhi andar com aquelas pessoas. Eu sei que essas pessoas me levam para esse caminho. Eu sei que se eu for naquele lugar, elas vão encher a cara, e depois vão falar bobagem, e depois vão querer me levar para tal lugar, e fazer besteira na vida. São escolhas, querido. E a gente tem que se colocar dentro dessa posição. E aí você pensa assim, nossa pastor, mas então agora o que eu faço? É aqui que vem a esperança do Evangelho. Esse que é o Evangelho de fato. Isso leva ao desespero. Por quê? Agora Deus te oferece um novo coração. Olha o verso 10. Davi clamando dentro do Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra cria, o Salmo 51, escrito no hebraico, é bará. É a mesma palavra usada lá em Gênesis, quando Deus cria as coisas do nada. A ideia aqui, quando ele fala assim, cria em mim um coração puro, ele cria do nada, ele faz nascer algo que não existe dentro de mim. E isso me diz que eu não preciso de ajuste, apenas de ajustes comportamentais. Eu não preciso apenas virar uma página da minha vida. Eu preciso do quê? De um novo coração. Eu preciso do quê? De uma nova vida. Você não precisa se tornar a versão melhor de você mesmo, meu amado, como você ouve aí. Sabe o que você precisa? Palavra de Jesus para um Nicodemos religioso e obediente. Você precisa nascer de novo. A ideia de que Jesus não está aqui para me tornar uma pessoa melhor. Ele está aqui para destruir o velho homem. Lembra a ideia do batismo? No batismo nós morremos para ressuscitar aonde? Em Cristo. Para o quê? Uma nova vida. As coisas velhas já? Eis que tudo se fez novo. Não é um pedaço de você. Meu amado, enquanto você não entender isso, você vai ficar vivendo nesse ciclo. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Uma hora você está liberto de depressão, outra hora, está lá você de novo. Uma hora você, não, agora essa pessoa é a pessoa da minha vida. Mas quando você vê, está cometendo os mesmos erros, está dentro do mesmo ciclo. Enquanto não houver confissão, enquanto não houver um confronto, não tem restauração. Enquanto eu não entender que eu sou responsável sim pelo meu pecado, que eu preciso de tudo novo, não preciso de uma mensagem no final de semana para afagar o meu ego, ou para dizer que essa semana vai estar tudo certo. Não, você precisa vir a um lugar como esse, e talvez essa mensagem é para você hoje, o dia do confronto. Eu estou aqui para te dizer qual é a verdade da palavra de Deus, e eu me incluo nessa. Eu não estou me colocando numa categoria melhor que você, eu estou me colocando junto. Todos nós estamos no mesmo barco. Nós precisamos de uma nova vida. Nós precisamos de um novo coração para nos dar uma nova perspectiva, com novos olhos sobre os nossos erros e a nossa vida inteira. E você tem que entender, quando Paulo fala aos Colossenses, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele deu vida junto com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Sabe o que isso quer dizer? Muitas pessoas vivem até um cristianismo como se você fosse um nadador, como se você soubesse fazer as coisas da tua vida, e você é autossuficiente, e você trabalha, e você conquista as coisas, e você é porque você é. E aí você posta, e você tem milhares de seguidores, e aí você se acha um nadador. E quando eu preciso, tem dias que eu estou cansado, estou lá no meio do mar, então aí eu clamo para Jesus, para Ele me ajudar a resolver meus problemas financeiros, emocionais, e depois eu continuo, Jesus sai agora, deixa eu nadar sozinho do jeito que eu quero. Essa é a mente religiosa. É a mente que acha que Deus é um gênio da lâmpada que está ali para me dar 3 desejos e depois vazar. Qual é o entendimento? Eu não sou um nadador que de vez em quando precisa de Jesus. Eu sou um cadáver boiando no mar, cheio de água nos meus pulmões, mortos nas minhas transgressões. E sabe o que Jesus vem? Ele tira esse cadáver morto da água, tira as águas dos meus pulmões e me dá nova vida. Você entende a diferença? Você não precisa de uma ajudinha de Deus. Você precisa ser transformado completamente. Enquanto você não entender isso, você vai continuar vivendo dentro desse loop que às vezes está bom, às vezes está ruim.
Você não vai entender, você vai ficar continuamente dependendo de coisas para se sentir bem, você vai ficar continuamente dependendo de outras pessoas, e essa pessoa pode ser até o teu cônjuge, para ver se você se sente alguém na vida, e quando ele te decepcionar, e ele vai, as pessoas vão te decepcionar, as coisas em algum momento vão deixar de ser atrativas, e aí a tua identidade, de novo está lá nesse loop, e começa isso de novo. Você tem que entender, querido, que se coisas, pessoas ou situações fossem suficientes para resolver o teu problema, não precisava Jesus vir para o mundo. Por que é que Deus envia o seu Filho? Porque não há esperança para nós, além dele. Aí você começa a entender o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que você acha que o cristianismo é tão atacado no mundo inteiro? Como o pastor Matias falou aqui, essa expressão das Olimpíadas não deve nos pegar de surpresa. Jesus fala: se o mundo vos odeia, antes ele me odiou. Por que de tantas religiões no mundo, justo essa que tem que ficar pegando no pé? Por quê? Porque essa é aquela que confronta. Essa é a única religião do mundo, estude religião comparada, a única religião do mundo que fala assim, não adianta você fazer nada para ser salvo. Não tem o que você faz, boas obras, isso, aquilo, isso não te garante nada. Você só pode ser salvo através daquilo que Jesus fez na cruz por você. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a ideia. E como é que você vai? Não é crer que ele existe, a historicidade de Jesus, não é isso. Crer que aquilo que ele fez, essa é a ideia da ceia. Aquilo que ele fez, eu preciso do que ele fez. Não há nada que eu faça aqui que me dê o meu lugar lá. E agora eu vou para o meu último ponto. Verso 16, do Salmo 51, pois não te agrada de sacrifício, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. O que ele está querendo dizer aqui? Eu estou querendo entregar alguma coisa para Deus, estou querendo entregar uma religiosidade, uma performance. Olha, Senhor, eu sou um cara de jejum, eu sou um cara que vou na igreja, eu sou um cara que ajuda os pobres. Ele fala assim, não te agrada de sacrifícios, do contrário eu te ofereceria. Isso é o que as pessoas religiosas fazem. Eu estou namorando essa pessoa que eu não devia, mas eu vou levar ela para a igreja. Então, por isso eu vou continuar fazendo aquilo que eu quero fazer. Eu não quero dar parte dos meus recursos para o reino de Deus, então eu vou dar só parte do meu tempo. São coisas boas para se fazer, mas se você faz coisas boas só para fugir da obediência, então essas coisas boas se tornam agora ruins. Deus não quer dizer nada disso. Olha o verso 17, que é o próximo. Sacrifício agradável a Deus, o que é? Espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Deus quer? Quebrantamento, arrependimento e rendição. Você quer agradar o Senhor? Eu tenho que reconhecer os meus erros e me render a Ele. Você quer agradar o Senhor? Aí eu estou pronto para terminar o Salmo, na verdade, aonde a gente não começou, o verso 1, 2, 3 em diante. Uma vez que eu entendo essa minha condição, aí eu posso voltar lá para o verso 1 do Salmo, que diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o quê? O teu amor leal. Sabe o que é misericórdia? Receber o que você não merece, se não é favor. O que é misericórdia? Receber o que você não merece. Quando Davi fala assim, tem misericórdia de mim, Senhor, ele está querendo dizer, o que eu mereço é julgamento, o que eu mereço é morrer, que eu acabei de falar agora. Mas, olha o verso 2, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E ele vai seguindo os próximos versos dentro dessa ideia, e no verso 7 ele traz um contexto aqui, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Hisopo era uma flor, um ramo com uma flor fininha, mencionado na Bíblia a primeira vez em Êxodo, quando eles estão saindo do Egito. Deus fala assim, pega o hisopo, imerge dentro do sangue de um cordeiro e passe nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte vier, que é a última das pragas, Deus passe por cima, que é o significado da palavra Páscoa, para que Deus olhe e enxergue ali um pecador, mas quando ele olha o sangue, ele passe por cima. A segunda vez é mencionado no Levítico capítulo 14, que é a instrução para o sacerdote purificar um leproso, usava o hisopo para purificar o leproso. Sabe a analogia que Davi faz aqui? Purifica-me com hisopo, o meu coração é leproso. Pai, o meu coração, ele está com câncer. Pai, o meu coração precisa do teu sangue. E aí o que acontece? Olha, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Querido, o teu pecado pode ser grande, mas a graça de Deus sempre vai ser maior.
Você pode ter cometido os piores erros da tua vida, mas o que Davi está querendo expressar nesse salmo aqui é que não interessa qual é a vida que você teve, quais são os pecados que você teve. Você pode se identificar com Davi, nossa, eu fiz coisas como Davi. Você pode achar assim, não, ainda bem que eu não fiz igual Davi. Ou você pode falar assim, meu Deus, eu fiz coisas muito piores do que ele. Não interessa. Se você de fato, eu já te expliquei o que significam esses fatos todos nesses 30 minutos. Se você de fato estiver nesse processo, tenha certeza de que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ele não só remenda a tua veste, ele arranca fora, ele rasga e ele te dá uma novinha, branca. Lembra da história do filho pródigo? Quando ele volta, ele errou terrivelmente, ele gastou o dinheiro da herança da família inteira, ele rasgou tudo, ele merecia nem ser um escravo do seu pai. Mas quando o pai recebe ele, dá uma veste novinha, põe uma mesa diante dele, um banquete, põe um anel no dedo dele, que significa até autoridade, eu vou te dar de volta. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Se coloque de pé, por favor. Se você estiver, eu não sei, depois de tudo isso que eu falei, que ele dê a palavra, é o texto, é a história. Semana que vem, Davi ainda tem alguns BOs para resolver entre família. A gente vai ver aqui sobre criação de filhos e princípios e tudo mais. Mas o fato é que, quando eu olho para trás, eu vejo de onde Deus me tirou. E eu quero que você se lembre agora, de onde Deus te tirou, se você já está caminhando com Ele. Talvez você hoje está quebrado. Talvez você hoje se sinta como Davi aqui agora. Eu não sei como é que tem sido a tua vida. Talvez você se sinta assim. Você cometeu um erro gravíssimo contra a tua esposa, contra o teu marido, contra o teu chefe, contra outras pessoas, contra Deus. Mas você está aqui hoje para ouvir que Deus não te cancelou como filho. Deus não tirou as promessas que Ele tem para você como filho. Olha o que Deus faz por você, querido. Salmo 51, no verso 13. Mesmo salmo, ele vai falar assim, ó. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Como assim? Davi, olha o que você está falando, você acabou de errar terrivelmente. E ele fala assim, uma vez que ele é perdoado, que recebeu a misericórdia, ele vai ensinar o caminho do Senhor aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe o que é que Deus te promete? Ele não só promete perdoar os teus pecados, depois te mandar embora. Ele promete perdoar os teus pecados, sarar o teu coração, e agora usar o teu erro para fazer com que outras pessoas que são pecadores não cometam o mesmo erro que o teu. Você pode ter vindo de um casamento totalmente destruído. A gente tem muitas histórias fantásticas aqui nessa igreja, de pessoas, traições, casamentos assim, ó. Mas histórias de casamentos que foram restaurados, pessoas que hoje servem de exemplo, pessoas que hoje têm uma palavra de testemunho, de encorajamento para outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. Nós temos histórias aqui fantásticas de pessoas envolvidas com drogas, terríveis, desacreditadas, mas que pelo sangue de Jesus, hoje eles podem dar uma palavra para quem está entrando nesse processo. Pelo sangue de Jesus, esse versículo se aplica. Sabe, querido, eu não sei, talvez você foi perdoado, você se sentiu perdoado, mas agora você se estagnou. Você acha assim, não, porque Deus não pode me usar de novo. Não, depois disso que eu fiz, não há solução para mim. Deus não apenas promete te restaurar. Deus está falando que Ele quer te colocar dentro do trilho, que Ele quer fazer da tua vida um exemplo. E não é pelo teu mérito, não, fica tranquilo, é pelo mérito dEle. Não é mais pela tua performance, é pela performance dEle. Não é pela autoridade que você acha que deveria ter, mas é pela autoridade que Ele coloca. E quando Deus coloca autoridade em alguém, você não precisa forçar a autoridade. Eu não preciso dizer para você me chamar de pastor, eu não preciso dizer para você que eu sou líder, eu não preciso te encher com o meu currículo. Simplesmente quando você abrir a boca, não há autoridade maior do que o nome de Jesus. A palavra diz que todo joelho se dobra, os espíritos malignos têm que fugir quando você abre a boca no nome dEle. Essa autoridade Ele promete derramar sobre você. Você não vai precisar que eu esteja lá para orar sobre a tua família, sobre o fulano. Uma vez que você segue o processo de confronto e confissão, Deus te restaura, e Ele restaura a autoridade que há sobre você. E você vai mandar esses espíritos malignos sair da tua casa. Eles têm que sair, porque agora há um filho de Deus com uma nova vida lá.
Você vai expulsar toda e qualquer rebeldia dentro da tua casa, dos teus filhos, aquele conflito, cada vez que você entra no trabalho, aquele climão, você chega lá, se ninguém te ouvir, você entra lá no banheiro, expulsa tudo aquele negócio lá, eles têm que sair, porque onde tem luz, não tem mais escuridão. Pode não ser a maior das luzes, mas não, ainda que seja pequena, não tem mais escuridão. Você é aquele que Deus quer te usar. E sabe como ele vai terminar esse salmo? Verso 15: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Nós começamos na transgressão, lembra? E como é que a gente termina? Na adoração. Eu comecei todo errado, todo estragado, mas olha a boa notícia: depois de Deus me restaurar, eu posso estar diante dele de novo. Depois de eu passar por esse processo, a cruz garante o perdão dos pecados, mas a ressurreição garante que Deus vai pegar esses ossos secos e colocar carne de novo neles. Ele vai pegar uma vida totalmente desacreditada e destruída pelas outras pessoas, Ele vai colocar aí fôlego de vida. E você não vai olhar mais para o mundo da mesma maneira, para o teu trabalho da mesma maneira, para as pessoas da mesma maneira, para a missão que Ele tem dado para você. Quantos entendem isso? Feche os teus olhos aí. Som do teu coração. Qual é o teu estágio hoje? Se o teu estágio, querida, é de um pecado profundo, hoje é noite de você confessar. Hoje é noite de você abrir os teus lábios aí onde você está diante de Deus. Pedir perdão, Senhor, porque em primeiro lugar eu pequei contra Ti, Senhor. Eu errei, Senhor, por muito tempo eu culpei pessoas, eu minimizei o meu pecado, eu dei desculpas, eu joguei isso em outro lugar. E eu quero dizer, Senhor, que hoje é minha responsabilidade. Eu errei, eu falhei, não foi por culpa do meu pai, não foi por culpa da minha mãe, Senhor. Em algum momento, sim, foram influenciadores, mas eu escolhi permanecer nisso. Ah, Senhor, talvez que você esteja no estágio de você já pediu perdão para o Senhor, mas você ainda não aceitou esse perdão, porque você não se enxerga de volta dentro do caminho, da caminhada, não se vê Deus usando para você. Hoje é dia de você dizer: Senhor, me perdoa por não receber, Senhor, esse perdão. Eu sei que Tu pode todas as coisas, me usa, Senhor, para, como foi lido aqui no Salmo, Senhor, me usa para que nesse espírito quebrantado e contrito eu possa ensinar os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a Ti. Paizinho querido, nos tira, nos move desse lugar. Talvez você nunca se comprometeu com Cristo, e hoje é dia de você dizer assim: Senhor, eu não quero mais essa velha vida, eu quero receber o Senhor na minha vida como Senhor, não apenas como um amuleto, mas como Senhor da minha vida, para dizer o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Hoje é dia de você se comprometer com Ele. Ah, querido, oh Espírito Santo, Pai, som dos corações agora, Senhor, som dos corações agora, em qualquer estágio que eles estejam, Pai, qualquer estágio que eles estejam, Senhor, e traz a cura permanente sobre eles, Pai, traz a restauração permanente sobre eles, Pai. Uma vez que houve o confronto, Senhor, está havendo agora a confissão, Paizinho querido. Para que haja restauração, nós precisamos obedecer esse processo, Paizinho amado. Por isso, traz agora a mente, lembra eles de onde o Senhor os tirou, como Davi saiu do pasto, foi levado à corte, foi colocado uma coroa. Lembra eles de onde eles tiraram, aonde eles viviam, qual era o entendimento, Pai, e aonde o Senhor quer colocá-los, Pai. Nos lembra, Paizinho querido. Oh Espírito Santo de Deus. Ah, se há pessoas aqui hoje, querido, que talvez você nunca fez essa profissão de fé, você já entendeu, talvez isso tudo que eu te falei faz sentido, mas precisa haver uma resposta diante de você. Talvez você nunca assumiu um compromisso público de servir a Jesus, de dizer assim publicamente: eu, de hoje em diante, quero renunciar à minha própria vida e viver segundo os parâmetros dos céus. Eu quero essa graça sobre a minha vida, eu quero essa restauração sobre a minha vida. Se você nunca fez isso na tua vida, levante as suas mãos aí onde você está, para eu poder te enxergar e orar por você. Isso. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar agora a te dar um passo de fé e assumir isso publicamente. Vem até a frente aqui, você que levantou as suas mãos e deseja dar um novo destino para a tua vida. Vem aqui, eu quero orar por você. Você quer dizer para Jesus assim: Senhor, eu quero te receber como meu único Salvador. Eu quero deixar de fato algumas coisas lá para trás, dizer que de hoje em diante, eu não quero me enxergar dentro dos meus erros, mas eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Em nome de Jesus. Amém. Os pastores, os obreiros aí, me ajudem aí, estenda as mãos sobre eles.